Bom dia, galerinha do sétimo ano A e B, sou o professor João Dia, professor de Ciências. Estamos aqui para a nossa primeira videoaula sobre a atmosfera e características do ar. Então, foca nos slides e em mim que a gente vai começar essa viagem no mundo das ciências. Então, vamos lá. Atmosferas e as características do ar. Então, as características principais da nossa atmosfera. Nossa atmosfera, ela é formada por diferentes tipos de gases. É uma mistura de gases que formam a atmosfera. Lembrando que esses gases, o gás é um dos estados físicos da matéria, são moléculas bem distantes, daí a impossibilidade de visualizarmos esse material. Então ele é formado por diversos gases, dentre eles o oxigênio, o nitrogênio, outros gases como o gás carbônico, o metano, fazem parte desses gases que a compõem. Ela apresenta uma espessura de 1000 quilômetros, divididas em algumas camadas que nós vamos ver didaticamente lá mais à frente. Ela se torna rarefeita à medida que ela se afasta do planeta. Rarefeita quer dizer que a quantidade de oxigênio, o gás que nós utilizamos, que a maioria dos animais utiliza na sua respiração, essa concentração vai diminuindo à medida que eu vou me afastando do planeta. Isso se dá porque as moléculas desse gás vão ficar cada vez mais afastadas e aí a impossibilidade de a gente ter essa grande quantidade de gás para a nossa respiração. Podemos dividir ela didaticamente em 5 camadas distintas. Lembra lá, TME, troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera e exosfera, que são as camadas da nossa atmosfera. Então você lembra lá da nossa dicasinha: TME, troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera e exosfera. E aqui tem essa imagem que mostra essas camadas. A troposfera, a primeira camada, 15 quilômetros, que é onde ocorrem todos os fenômenos meteorológicos e existe a presença dos seres vivos. Logo acima, a estratosfera, a mesosfera. Entre a mesosfera e a estratosfera nós temos a camada de ozônio, muito importante para a filtração dos raios ultravioletas. Temos aqui a termosfera. A termosfera, ela é uma das camadas que formam a ionosfera, que é aquela camada onde a gente observa os fenômenos elétricos, como a aurora boreal, que é aquela luminescência que só pode ser vista nas regiões dos polos. E a última camada, que é a exosfera, que nós temos onde nós encontramos geralmente os satélites orbitando o nosso planeta. Então lembra da nossa diquinha: TME, troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera e exosfera, para memorizar aí essas camadas, tá bom? Então, do que é feita a atmosfera? Eu trouxe esse gráfico para que a gente pudesse observar, a comparação entre a atmosfera primitiva do nosso planeta, e a atmosfera atual, que está aqui em laranja, e a primitiva em roxo. Então, se você observar, hoje em dia a concentração de nitrogênio na nossa atmosfera é muito grande, e de oxigênio também, se você comparar com a atmosfera primitiva, quase não tínhamos. Portanto, há muitos bilhões de anos atrás, a existência de vida no nosso planeta não era possível. Se você observar também, mas a grande quantidade de dióxido de carbono ou gás carbônico era muito alta. Quer dizer, isso mostra para nós que a impossibilidade de existência de vida na atmosfera primitiva. O gás carbônico, ou dióxido de carbono, é um gás muito poluente, então daí a impossibilidade na atmosfera primitiva da existência de vida no nosso planeta. E hoje em dia nós temos nitrogênio e oxigênio sempre nessas porcentagens, o que possibilitou, depois dos processos do aparecimento dos seres que realizam fotossíntese, a existência de outros seres vivos, formando a grande biosfera do nosso planeta. Tá bom? Então vamos dar continuidade. Propriedades do ar. Nós temos a massa e matéria, O ar ele é formado de matéria, Essa matéria e essa massa fazem parte do nosso ar, e essas propriedades físicas que nós temos da matéria possibilita a gente a observação de outros. O ar pode ser pesado, daí a capacidade dele
dele ter massa, e essa massa dá característica a outras propriedades, como a pressão atmosférica. Como o ar tem massa, ele exerce uma força sobre nós. Essa força a gente chama de pressão. Professor, se tem essa pressão, por que eu não consigo sentir a força desse ar sobre o meu corpo? Aí vem o mais impressionante, porque dentro do nosso corpo também tem ar. Então, da mesma forma que fora do nosso corpo o ar pressiona o nosso corpo, o ar que está dentro do nosso corpo também exerce uma força de pressão. Daí a gente não sentiu o nosso corpo sendo apertado pela pressão atmosférica e nem explodindo, implodindo de dentro para fora pelo ar que está dentro do nosso corpo. Então, a gente entra em equilíbrio com a nossa atmosfera. Daí a gente não sentir. Mas existem casos, como por exemplo, de você viajar para uma região de serra, como nós temos aqui na nossa região Tianguá e Ubajara. Você já deve ter percebido que em alguns momentos você sente um zumbido no ouvido, ou um tapamento do seu ouvido, como se estivesse entrando água. E isso acontece porque quando você sobe a serra, a pressão atmosférica ela vai diminuindo. Como ela vai diminuindo, você vai sentir um tampamento do seu ouvido interno devido à diferença de pressão, porque a pressão dentro do seu corpo vai ser maior do que a pressão fora do seu corpo. Da mesma forma, quando você viaja de avião, você tem essas mesmas sensações de um tampamento ou um zumbido no ouvido por conta da diferença de pressão interna e externa. Daí isso nos leva ao nosso segundo quadro, que mostra que à medida que eu elevo a altitude, à medida que eu vou aumentando essa altitude, a minha pressão atmosférica vai diminuindo, vai tendendo a zero. Então, à medida que eu subo, a pressão diminui. E à medida que eu desço a altitude, sai de áreas mais elevadas para áreas menos elevadas, essa pressão vai aumentando. Então, onde a pressão é maior, em locais mais baixos. Onde a pressão é menor, em locais mais altos. Então você observa muito isso. Então no Monte Everest a pressão vai ser muito maior do que numa região próxima à praia, tá bom? Então lembra disso, a pressão é menor em regiões de maior altitude e maior em regiões de menor altitude. Isso também dá a nós, o ar, a presença da nossa atmosfera, outras propriedades, como a resistência, que é a capacidade que o ar tem de resistir a um movimento. Então nós mostramos aqui um paraquedista que com o paraquedas aberto existe uma resistência do ar contra o movimento dele de queda, que é uma característica própria de qualquer tipo de material. Como por exemplo, tenta atravessar uma parede, você vai conseguir? Não, porque a parede, as moléculas estão no estado sólido, umas juntinhas das outras. Então não dá para você atravessar uma substância no estado sólido. Mas no estado líquido já dá, porque as moléculas já estão mais distantes, mas você percebe que há uma resistência ao movimento. Daí você achar que você fica muito mais lento estando dentro de uma piscina, por exemplo. Tenta correr numa piscina, você não vai conseguir. Quer dizer, você vai conseguir, mas não tendo a mesma velocidade, porque existe uma resistência. O ar também tem essa resistência. Apesar de suas moléculas estarem bem afastadas, ele ainda mantém uma certa resistência ao movimento, tá bom? Isso é uma das propriedades do ar, devido a ele ser constituído de matéria, de ter massa. Uma outra característica do ar é a compressão, e a elasticidade, que é a capacidade que eu tenho, de comprimir o ar e de esticá-lo. Então o ar pode ser comprimido e esticá-lo. Eu posso manter uma grande quantidade de ar dentro de um pequeno objeto como uma seringa. Pega uma seringa, sem a agulha, claro, um embolozinho, e pressiona, tampa a parte anterior dele e empurra esse embolo. Você vai perceber que vai chegar um determinado momento que você não vai conseguir mais empurrar. Por quê? As moléculas de ar vão estar tão juntas que você não vai conseguir mais mover esse embolo. Mas dentro desse pequeno espaço eu tenho várias moléculas de ar. Isso dá a característica da gente poder comprimir esse ar e colocar dentro de compressores, por exemplo. Eu encho aquele compressor com uma grande quantidade de ar dentro de um espaço muito pequeno. Se eu abro a válvula de um compressor, se eu tiro a minha mão da frente do embolo, esse ar ele vai voltar à sua posição original. Se for no compressor, esse ar todinho vai sair em uma grande velocidade. Como você faz com um balão. Você joga um ar dentro daquele espaço muito pequeno do balão, quando você solta ele sai desgovernado voando por aí. É a
devido a essas duas propriedades, a propriedade de eu comprimir ele e de eu poder esticá-lo. Como da mesma forma, se você pega esse mesmo ebolo e em vez de você tampar e empurrar, você tampa e puxa o embolo, quando você soltar ele vai tender a voltar para o mesmo lugar. Isso é uma característica da elasticidade, né? Que dá ao ar também a capacidade de você poder ele se expandir. Como por exemplo, você está se aproximando da sua casa, mas você está mais ou menos a umas 2 quadras, mas você já sente o cheirinho da carne que a sua mãe está fritando em casa. Como por exemplo, do frango, você ainda até consegue distinguir, é frango hoje. Por que você consegue perceber isso? Porque o ar, ele tem a capacidade de se expandir, tomar conta de todo aquele ambiente, que também é uma das propriedades que ele apresenta, né? Então vamos fazer um teste também. Separa esse vídeo e a gente vai responder essas questõezinhas logo aqui a seguir, tá bom? Então dá uma pausa no vídeo, analisa esse esquema e vamos responder as questões que se seguem, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Nessa questão que vocês encontram no seu livro, é a 6ª questão do livro, né, nas propriedades do ar, você tem o seguinte: responda as questões a seguir. Onde a pressão atmosférica é maior? Lembra, a pressão atmosférica ela é maior em locais de menor altitude. Então quem colocou aí nessa letra A, que é ao nível do mar, ou seja, no Rio de Janeiro, acertou. Porque aqui a pressão é maior? Porque aqui a altitude é menor. Então a pressão é maior onde a altitude, a altura é menor. Então é aqui ao nível do mar ou no Rio de Janeiro. Então vamos à nossa segunda pergunta. Onde a pressão atmosférica ela é menor? Lembra, a pressão é menor na maior altitude. E a maior altitude onde é? Muito bem, no Monte Everest, que é o nosso maior conjunto de montanhas. Então lá no Monte Everest, a altitude é o ponto mais alto do nosso planeta. Como é o ponto mais alto, lá a pressão atmosférica é menor. E vamos à última, letra C. A pressão no México é igual à pressão no Rio de Janeiro? Então a pressão aqui no México é igual à pressão no Rio de Janeiro? Não. Por que não é? Porque as altitudes são diferentes. Então, como as altitudes são diferentes, nós temos logo que aqui a pressão é diferente da pressão no México. Então, a pressão no Rio de Janeiro é diferente da pressão atmosférica encontrada lá no México. Então, foca em mim, que é sucesso, galerinha, e até a próxima.